I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. Eu acabei de sair do cinema, né? Assisti o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E eu vou fazer esse review que é sem spoilers. Depois eu lanço um vídeo com, aí sim, contando tudo quanto é spoiler. Pra quem já assistiu ou pra quem simplesmente não se importa. A sala, obviamente, estava abarrotada. Uma coisa que eu notei é que tinham pessoas de todas as idades, gente mais velha do que eu, pessoas da minha idade, pessoas mais novas, molecada. Então era bem heterogêneo o público que estava na sala. E isso é legal para você perceber principalmente reações. O que funciona para certo público, para certa faixa etária, e o que não funciona para nenhum. Pra nenhuma faixa etária. Óbvio, tá todo mundo lambendo o filme como se fosse, assim, o Poderoso Chefão, o filme mais incrível de todos os tempos. O simples fato das pessoas darem nota 100 já mostra alguma coisa muito errada. Porque, não é possível, entendeu? Parece que estão falando, sei lá, do Cidadão Kane, do Casablanca, do Poderoso Chefão, do Toro Indomável, Os Bons Companheiros, sei lá, parece que estão falando de uma obra de arte, não de um filme de super-herói. Então eu já fico com 3 pés atrás. Mas como todos também sabem, quem assiste o canal sabe, eu fui com 0 expectativa. Hype 0 para assistir o filme. E aquela coisa, se você não tem hype, dificilmente você vai ficar extremamente indignado com alguma coisa. Simplesmente está lá, você, só não se importa. O que eu acho que foi uma grande vantagem. Se você gosta do conteúdo do canal e quer apoiar, acesse apoiocoletivo.com/geekvelho. Lá você vai poder apoiar o canal. Existem vários valores de contribuição e cada uma tem algum tipo de bônus. E nesse mês, todos os que contribuírem, os que apoiarem o canal, vão participar de sorteios que vão ser realizados no dia 3 de janeiro entre DVDs, todos originais, claro, um livro e posters de artes inéditas. Quem contribuir vai participar desse sorteio de final de ano e ajudar na compra do novo PC para que eu possa voltar a produzir materiais, às vezes até mesmo 2 vídeos no mesmo dia, e possa fazer lives, coisa que eu tive que interromper o início por conta do PC. Então eu agradeço a colaboração de todos e fico aguardando. Então, o Sem Volta para Casa, ele já confirma o que os 2 outros filmes já demonstraram, né? Os 2 filmes anteriores. Que o Homem-Aranha, que o Peter Parker do MCU, ele é o pior Homem-Aranha dos 3 que foram feitos filmes até hoje. O que o Peter Parker do Tobey Maguire e o Homem-Aranha do Andrew Garfield tem de melhor nas representações que foram feitas nesses filmes dos anos 90, dos anos 10, em nenhum filme do Homem-Aranha do MCU chega nem perto. E esse filme não é diferente. As decisões estúpidas, o jeito de agir não lembra nada. Os quadrinhos, mesmo aqueles mais antigos, em que o Peter Parker era um adolescente. Assim, eu espero sinceramente que o Homem-Aranha descanse por pelo menos uns 10 anos antes de mexerem com ele de novo. Talvez essa mania maldita do Kevin Feige de zoar personagem, a tendência de diminuir os personagens clássicos, agora principalmente em detrimento dos super-heróis diversos, da galerinha do seja melhor, porque você tem que ser melhor. Seja melhor! Eu tô torcendo pra que esse seja realmente o último filme e que, deixa quietinho lá uns 10 anos pelo menos. Vamos deixar essa moda aí passar, vamos ver o que acontece com a Marvel e com a Disney nos próximos anos, com a própria Sony. Vamos ver. Apesar que eu acho difícil isso acontecer. Então o Homem-Aranha continua o de sempre, com algumas leves mudanças que foram feitas, tipo o retcon mesmo, dos 2 primeiros filmes. Eles tiveram que apelar para um retcon. Os caras fizeram uma trilogia e no 3º filme tiveram que fazer retcon. O que mostra, assim, é brincadeira um negócio desse. Então, ele não cresceu como personagem durante esses 3 filmes. Muito pelo contrário. E como o 3º filme começa imediatamente depois do 2º, não teria nem como, acontecer um crescimento fora da tela. Aquele negócio, 2 anos depois, sabe? 6 meses depois que seja,
seja, 10 anos depois. Então não teve tempo pra ter um crescimento. Então ele continua o mesmo babaca dos 2 primeiros filmes. Mas aí eles fizeram um retconzinho de leve pra incorporar algumas características que sempre existiram no Homem-Aranha, como o senso aranha, o sentido aranha. Em nenhum dos filmes teve o sentido aranha. Agora eles fizeram um retcon, agora ele tem o sentido aranha o tempo inteiro. Ele usa o sentido aranha pra lutar, pra tudo. Isso era uma coisa óbvia que deveria ter sido... não é bracinho, pelinho ficar eriçado, não. É sentido aranha. Mas assim, mesmo assim o sentido aranha, sabe, tá meio estranho ainda. Não parece sentido aranha, parece aqueles médiums de filme de terror, sabe? Que ficam, sabe? Não é uma coisa orgânica, rápida, como é do Peter Parker, é do Homem-Aranha. E também, em relação a esse retcon, eles, além dessa habilidade do sentido aranha, eles trouxeram de volta uma coisa que sempre foi muito óbvia, muito proeminente no Peter Parker, que é a inteligência acima da média, bem acima da média, porque ele é um gênio, não é um super gênio, mas ele é um gênio, e o amor dele pela ciência. E essas coisas brotam, sabe, no filme. Como eles não conseguiram trabalhar em dois filmes anteriores, eles não conseguiram trabalhar isso de forma correta e decente, tipo, é vomitado nesse filme. Aí eles fazem esse leve retcon para que o Peter Parker seja realmente inteligente e adore ciência, e seja um cientista, pelo menos futuramente. Mas assim, ele continua tomando decisões estúpidas. Mas a maioria dessas decisões estúpidas é por quê? Porque o roteiro precisa funcionar. Por que ele tomou essa atitude? Porque daqui a 20 minutos vai acontecer isso e isso. É o tipo de roteiro preguiçoso, sabe? Que o personagem toma decisões estúpidas pro roteiro continuar andando. E, tinham... Cara, os caras tiveram muito tempo... Os caras têm dinheiro pra pagar, assim, os melhores roteiristas do planeta. Por quê? Por que esses roteiros tão preguiçosos continuam aparecendo no cinema? A grande vantagem do filme, pelo menos essa, é supor que você conhece o Homem-Aranha. Então eles não ficam explicando tudo, o que é extremamente comum nos filmes da Marvel. Pode notar, as sequências da Marvel sempre tem esse negócio de explicar o que aconteceu, explicar coisas que já são canon, já são óbvias, que quem assistiu o primeiro filme conhece. Então eles não perderam tempo, isso é ótimo, porque dessa forma eles tratam as pessoas, a audiência, os telespectadores, como pessoas normais. Não pessoas com dificuldade cognitiva e memória no peixinho dourado. Pelo menos dessa vez esse não foi o caso. Claro que o ponto fraco do filme é o trio parada dura, Peter Parker, MJ e o gordinho, que eu nunca lembro o nome, mas também é um personagem tão babaca e desimportante que simplesmente não faz diferença. Outra coisa que é corrigida, sim, dos filmes do MCU em geral, são os vilões, que com exceção do Thanos, se você trocasse qualquer outro vilão por um papelão, daria na mesma. E com os vilões dos filmes dos anos 90 e dos anos 10, você sente algo por eles, não só porque eles são bons atores, mas também porque você sente que realmente existe perigo. Eles representam perigo. Não todos, mas alguns representam perigo de verdade. Assim, a única exceção dos vilões que eu realmente desgostei muito foi o Electro, do Jamie Foxx, que de um cientista virou tipo um rapper de gueto, com um linguajar de gueto e umas piadinhas de gueto. Foi uma coisa que eu não gostei, porque o personagem deveria seguir o personagem dos filmes do Andrew Garfield. Não poderiam mudar o personagem, mesmo porque ele veio daquele universo, é o mesmo personagem. Então não haveria o porquê transformar ele num cara de gueto. E umas piadinhas assim, bem... E agora, assim, falando em piadas, algumas encaixaram, mas a maioria não. E foram um número razoável de piadas no decorrer do filme. Eu tava numa sala cheia, abarrotada. E como eu disse, tinha gente de tudo quanto é idade. E eu notei que as poucas piadas que causaram algumas risadas, essas risadas foram dadas por molecada com menos de 15 anos. E mesmo assim, nem toda molecada riu. E mais uma vez, o gordo lá foi o mais sem graça. E a MJ logo em seguida. Assim, dá pra eu contar na mão quantas piadas fizeram a sala toda
dar risada. Assim, falar que 80% da sala riu. Foram poucas, dá pra contar numa mão. Algumas falhas do roteiro são escabrosas, assim, coisa do tipo, do figura faz algo sem querer que demorou muitos, mas muitos meses para um outro personagem aprender aquilo, com treino, dedicação, mas é aquela coisa, né? Aprendeu rapidamente porque o roteiro precisava que aquilo fosse feito, para dar prosseguimento para a história. De novo, roteirista picareta. Uma coisa que me incomodou razoavelmente, mas isso é um incômodo meu, é que o filme ele é extremamente escuro. Ele não é tão escuro quanto Solo, uma história de Star Wars. Se vocês não têm noção, põe só um trecho do filme que vocês vão ver como o filme é escuro. Ele não é tão escuro, mas ele é escuro. E me incomodou muito essa escuridão do filme, porque com poucas exceções, os sets são de noite e com pouca iluminação. E posso dizer que mais da metade do filme é dessa forma. Mesmo quando eles estão em ambientes fechados, que você pode ter luz artificial e tudo mais, o local é quase sempre muito escuro. E com os óculos 3D, a sensação era ainda pior. Várias vezes eu levantava o óculos para ver. Não é possível que tá tão escuro assim. Aí eu via, não. Claro que com óculos aumenta um pouco. Então eu recomendo quem for assistir o filme assistir em 2D. Não vai fazer muita diferença, já que o filme é escuro, mas vai fazer alguma diferença. No geral, 145 minutos de filme, ele é divertido e vale a pena ser assistido no cinema. E o som e a tela grande, eles vão fazer toda a diferença. Então eu realmente recomendo que vá assistir o filme no cinema. Desde que você não pague tipo R$40 para assistir o filme. Recomendo bastante que você assista o filme no cinema. Você vai sair tendo se divertido. Porque as cenas de ação, elas são realmente muito boas. E tem cenas de ação nesse filme. Diferente dos dois primeiros filmes, que eram esparsas as cenas. Esse teve bastante cena de ação. Como eu falei, os vilões dos outros dois universos são muito melhores do que as porcarias que foram apresentadas nos dois primeiros filmes. E do MCU como geral. O Duende Verde é muito melhor. Eu acho que Duende Verde e Thanos, assim, os dois estão no mesmo nível. Tirando o Thanos, não tem nenhum outro vilão que você possa falar assim, nossa, esse vilão é tão bom quanto o Duende Verde. Nenhum. Então o filme, como filme de ação, como filme de super-herói, onde você vai e, de preferência, desligar o cérebro, é que eu não consigo fazer isso, mas desligar o cérebro e só assistir, você não vai ver um monte de falha de roteiro, você não vai ver nada. Mas mesmo pra quem não consegue desligar o cérebro, o filme é divertido. Como eu disse, 100%, tá de brincadeira, tá de brincation with me, né, meu? Tá de brincation. Mas é um filme nota 8, nota 7,5, 8. Então é um filme que vale a pena ser assistido, principalmente pelas cenas de ação. E esse filme, muito provavelmente não, ele com certeza vai ser a maior bilheteria dos filmes do Homem-Aranha e possivelmente uma das maiores bilheterias do MCU. Talvez ele só perca pro Guerra Infinita e pro Ultimato. Não sei, talvez ele até consiga chegar ali no Guerra Infinita. O Ultimato acho difícil porque não tem China, né? Não sei, né, como vai ser essa distribuição, se vai rolar China. Mas, de qualquer forma, eu acredito que ele só vai perder pra esses dois se perder. Então é isso aí. Você assistiu o filme, deixe seu comentário, sem spoiler, por favor, porque eu vou fazer um vídeo com spoiler depois. Então, para não estragar a experiência das pessoas que ainda não assistiram, e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.